Bem, então, é provável que você saiba o que é dimorfismo sexual. Mas se você não souber, tudo bem, porque eu sou jovem e eu estudo biologia e eu leio livros, e eu posso te dizer o que é isso. Sabe quando você olha para dois pavões diferentes e automaticamente você meio que sabe quem é o macho, quem é a fêmea? Ou sei lá, com uma galinha, um galo, ou até com um par de gorilas. E embora não seja a coisa mais importante de você pensar se você estiver perto de um gorila, pois é, essa diferença geralmente acontece por conta da seleção sexual, e ela se chama dimorfismo sexual. Quer dizer, geralmente tem muitos mais machos atrás de fêmeas do que fêmeas atrás de macho. Então o macho acaba tendo que se destacar ali no meio, e ao longo das gerações isso vai fazendo com que os machos da espécie ou façam coisas meio idiotas sem necessidade, ou fiquem com aparência diferente. Mas até pelos exemplos que eu dei, a gente pensa logo em bicho. Dificilmente uma planta vem à cabeça quando a gente fala de dimorfismo sexual ou de seleção sexual. Primeiro porque elas claramente não têm como escolher os seus parceiros, porque geralmente é algum inseto que escolhe isso para elas. Então não tem como ter uma seleção ativa, uma seleção sexual ativa. E segundo porque a maioria absoluta delas é monóica, ou seja, todos os indivíduos da espécie são hermafroditas, têm os dois órgãos sexuais da mesma flor, e essa é uma flor chamada monoclina. Portanto, não tem como ter um dimorfismo sexual nesses casos. O que você tem na flor é uma parte feminina, que é o estigma, que fica ali mais ou menos no meio, e as partes masculinas, que são os estames, ficam em volta dela, como dá pra ver aí na foto. Enfim, apesar disso, é possível sim ver dimorfismo sexual em plantas. Isso por causa de duas exceções a essa regra das plantas hermafroditas. A primeira exceção é a das plantas monóicas, que também são monóicas, né? Mas que separam os sexos masculinos e femininos em flores diferentes. E aí essas flores são chamadas de flores diclinas. É o caso do milho, por exemplo, onde a flor do macho parece que o cabelo do cebolinha e a flor da fêmea é mais bonitinha e produz a espiga. A segunda seção é das plantas dioicas, que são plantas mais ou menos como a gente, que tem indivíduos diferentes, machos e fêmeas. Cada um com seu tipo de flor e às vezes até com diferença de tamanho. E ele só tem aquele tipo de flor, sem misturar. E aí tem o caso do kiwi aí na foto. Nos dois casos, o que a gente vê é alguma diferença entre a flor feminina, que também é chamada de pistilada, e a flor masculina, que também é chamada de estaminada. Ou seja, dá pra dizer sim que tem dimorfismo sexual em plantas. Mas por que será que isso acontece? É exatamente por conta da seleção sexual. Toda planta com flor tem que trocar pólen para se reproduzir. Algumas são monóicas, então não tem diferença entre o macho e a fêmea. E algumas têm flores diferentes na mesma planta. E algumas têm plantas totalmente diferentes para cada sexo. Ou seja, tem machos. E se tem machos separados das fêmeas, tem pressão para chamar a atenção. Porque o primeiro pólen que chega na flor é o que poliniza. Então os machos entram num tipo de corrida de pólen para chegar primeiro na fêmea. Mas como é que a gente consegue saber que isso é verdade e como isso é verdade? Esses outros jovens aqui que também estudam biologia tentaram explicar usando esse paper aqui, que está na descrição, que inclusive está dentro desse livro aqui que eu falei lá no começo. E eles separaram as plantas dioicas, que lembra, né, são aquelas que têm os sexos separados, entre as que usam o vento e as que usam o inseto para espalhar o pólen. E saíram medindo os aparelhos reprodutivos de cada uma. O que eles acharam é basicamente o esperado mesmo. Em algumas plantas que usam o vento, as sêmeas são bem maiores, porque elas têm que fazer o fruto e tal, tal, tal. E nas plantas que usam os insetos, as flores se parecem mais em termos de tamanho e tal. Mas os machos são um pouco maiores, ou mais cheirosos, ou um pouco mais docinhos, assim, dão mais néctar para os insetos. Porque eles precisam atrair os insetos antes dos outros machos, para que o pólen dele chegue primeiro na fêmea. Enfim, eu acho que eu consegui mais ou menos explicar o que eu queria, que plantas também têm seleção sexual e dimorfismo sexual, só que da própria maneira delas.